Glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Boa noite. Bom, eu acho que não há necessidade de nós nos apresentarmos, né? Acho que a maioria nos conhece. Sou casado com a Bispa Eliane há 25 anos, tenho 3 filhos, o João Pedro, o David e a Maria Fernanda. Eles devem estar aí no meio de vocês aí. Esse ano é um ano de recompensa, sim ou não? Eu tenho visto o apóstolo falar sobre o ano da recompensa, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui mais um ano. São 11 anos que nós estamos tabernaculando com os apóstolos, com toda a igreja, e desde que nós chegamos para essa aliança, para essa cobertura, o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. O Senhor tem transformado as nossas vidas e nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E esse ano eu estou com a minha expectativa elevada com relação às recompensas de Deus, porque eu sei que as recompensas do Senhor, elas serão grandes em nossas vidas, amém? Quem está preparado para receber com a recompensa do Senhor aí? Eu já quero ir direto para o texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e quero aproveitar muito bem esse tempo que me é concedido, essa oportunidade, para falar um pouco tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 31. Glória a Deus. O texto diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e amanhã do 6º dia. Somente isso, amém? Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, como ministro da Tua palavra, eu me coloco diante da Sua presença e te peço que esta noite o Senhor possa estender as Suas mãos sobre nós, Pai. E como sempre tem feito, use de misericórdia para com a minha vida e para com a vida de todos aqueles que aqui estão presentes, todas as famílias, que o Senhor possa abençoar de forma sobrenatural, e que esse ano nós possamos viver verdadeiramente o ano das recompensas do Senhor, que cada família colha as recompensas que o Senhor tem dado, ou tem prometido, ou tem preparado para cada um de nós. É o que nós te pedimos esta noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, podem se assentar. Esse ano é um ano onde o Senhor vai recompensar a sua igreja, mas eu quero também falar um pouco sobre o ano da criação. Esse ano também é o ano da criação. Em 6 dias Deus, Ele criou o mundo e todas as coisas que existem, e no 7º dia a palavra do Senhor diz que Ele descansou. Deus, Ele construiu, ou Ele fez através de tudo da sua palavra, e quando Deus terminava o 1º dia, Ele dizia: bom, tudo aquilo que eu construí foi bom. E Ele vai assim até o 5º dia. No 6º dia, quando Ele forma o homem, quando Ele cria o homem, no final de todas as coisas Ele diz: foi muito bom. Porque o homem, na verdade, ele é dentro de toda a criação, ele era o propósito de Deus. Deus tinha que criar todas as coisas para depois criar o homem. E eu me arrisco a dizer, eu me arrisco a fazer uma conjecturação sem ferir ou sem de alguma forma lançar sobre a igreja uma heresia. Eu vou dizer que Deus criou o homem porque Ele queria se presentear. O homem, na verdade, é um presente de Deus para o próprio Deus. Quem gosta de ganhar presentes aqui, levante a mão. Mas você já se ousou se presentear? Quando nós ganhamos um presente, nós ficamos felizes, porque nós fomos presenteados por alguém que nós amamos. Mas quando nós nos damos a oportunidade de se presentear, é algo magnífico. Por quê? Porque você vai comprar a coisa certa, na medida certa e no preço certo.
Então, às vezes, eu digo para a Eliane: olha, agora, hoje ou essa semana eu quero me presentear. Eu quero que você vá comigo no shopping ou numa loja, porque eu quero comprar algo para mim. Esses dias mesmo eu disse para ela: olha, se prepara, porque esse ano eu vou me presentear com um retiro espiritual. Ah, nós vamos para um retiro? Não, eu vou sozinho para esse retiro, para um mosteiro. E eu quero ficar lá pelo menos uma semana, pensando nos meus relacionamentos com Deus, ou no meu relacionamento com Deus, na minha vida com Deus. Eu quero tirar um tempo para mim, porque não é porque eu sou casado que eu não tenho o direito de tirar um tempo para estar com o próprio Deus. Eu não vou estar com outra pessoa a não ser com Deus. E aí eu digo que o homem é um presente de Deus para Deus, e aí eu vou dizer também que a mulher é um presente de Deus para o homem, e os filhos um presente de Deus para os pais. Eu vou repetir porque isso é importante. O homem é um presente de Deus para o próprio Deus. A mulher, ela é um presente de Deus para o homem. E os filhos, eles são um presente de Deus para os pais, para o casal. Então Deus, ele constrói, ele forma todas as coisas através da sua palavra. E tudo o que Deus fez, ele percebeu que era bom. Mas quando ele formou o homem, quando ele criou o homem, ele percebeu que o que ele havia feito era muito bom. E deixa eu confundir um pouco mais a sua cabeça, ou a cabeça de todas as mulheres, que eu gosto de pregar e eu gosto de fazer algum tipo de confusão. A mulher não era um propósito de Deus, o propósito de Deus era o homem. Eu vou repetir. A mulher não era um propósito de Deus, o propósito de Deus era o homem. Mas Deus enxergou tanta beleza em tudo aquilo que ele fez, porque ele já enxergava dentro do homem a sua própria esposa. Então o homem foi criado junto com a mulher. O homem não via a mulher, mas Deus, com o seu olhar espiritual, já via a mulher dentro do homem. Então, esse ano também é o ano da criação de Deus. É um ano onde nós vamos celebrar tudo aquilo que Deus criou. E olhando para você, você não se enxerga como uma beleza de Deus, sim ou não? Quem se enxerga como uma beleza de Deus aqui? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a grande criação do Criador. Deus, ele se alegrou quando ele deu vida ao homem. A recompensa de Deus é para aqueles que permanecem. E é aqui que eu começo a minha ministração, porque nós estamos lá no Ministério Apostólico Unção com Graça, nós estamos falando sobre a bênção dos permanentes. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, abrangindo ou incluindo dentro do texto, o ano da recompensa e o ano da criação de Deus também. Eu quero ser bem objetivo dentro daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, lá na nossa igreja, e transportar isso para esta noite, porque quando nós falamos de recompensa de Deus, nós estamos falando de meritocracia. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, a minha geração, em particular, ela era assim. Você dizia assim para o pai: pai, eu quero uma bicicleta de presente. E eles diziam assim: se você passar de ano, eu te darei essa bicicleta. Era uma recompensa para todos os filhos que eram obedientes e que iam bem na escola. Hoje em dia a gente não vê isso muito acontecer, porque recebe presente aqueles que são obedientes, e aqueles que não são obedientes também recebem presente, porque de alguma forma os pais acham que dando aos filhos os presentes ou as suas recompensas, nós vamos manter os nossos filhos debaixo das nossas observâncias. Então, naquela época só recebia presentes quem era obediente e quem merecia. Hoje já não é tanto assim. Então eu quero dizer que esse ano é sim o ano da recompensa, mas é o ano da recompensa do Senhor sobre a vida daqueles que merecem essa recompensa. É a bênção daqueles que permanecem. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. O homem, ele foi colocado no Éden, e ele tinha em Deus tudo o que ele precisava para ser ou para ter uma vida feliz. Eu vou repetir.
O homem, ele foi colocado por Deus no Éden, e ele tinha em Deus tudo aquilo que ele precisava para ter ou viver uma vida feliz. Mas ainda assim, ele não permaneceu no Éden. Nós conhecemos bem a história da desobediência do homem. Nós poderíamos aqui de alguma forma levantar uma discussão sobre Eva, mas eu quero dizer para você, quem é o sacerdote da sua casa? Quem é aquele responsável para conduzir a sua família aos pés do Senhor, aos pés de Cristo? É o homem. É por isso que quando Deus desce no jardim, Deus não se refere, Deus não se comunica, Deus não vai cobrar de Eva uma responsabilidade, porque não era dela, era do homem. Embora a palavra Adão significa humanidade, Deus estava diretamente falando ao homem. Ele diz: Adão, aonde é que tu estás? Porque o Espírito de Deus já não se conectava mais com o Espírito do homem. E a Bíblia diz que Deus descia todos os dias no final da tarde para dar ao homem a oportunidade de cultuar a Deus. Deus falava com o homem todos os dias, mas Deus não falava com o homem como nós estamos falando uns com os outros. Era o Espírito do homem que se conectava com o Espírito de Deus. E quando Deus desceu e viu que aquela aliança havia sido interrompida, foi a primeira vez que Deus falou com o homem da forma como nós falamos uns com os outros, através da boca e através da fala. Porque quando Deus desce, ele percebeu que alguma coisa estava errada, porque ele já não sentia mais o espírito do homem se conectando ao seu espírito. E então ele pergunta: Adão, aonde é que tu estás? E Adão estava escondido atrás de uma árvore com a sua esposa. Ele disse: Senhor, nós estamos escondidos porque nós pecamos, e nós percebemos que nós estamos nus. Então, o que eu entendo? Eu entendo que Deus, Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a ressurreição dos mortos. Mas ainda assim, Ele não foi suficiente na visão do homem para que o homem tivesse em Deus uma vida feliz. E então, eles tiveram que ser expulsos do paraíso, do Éden. Eles não permaneceram. Porque entenda uma coisa, o homem, ele tem dificuldades em permanecer. Isso é uma realidade que nós não podemos negar. O homem, ele tem por natureza a dificuldade de permanecer. Nós casamos e muitos dos casamentos ficam pelo meio do caminho, porque o homem não quer permanecer casado. Entramos em uma empresa para trabalhar, às vezes não gostamos da empresa e não queremos permanecer e queremos trocar de empresa. Às vezes iniciamos uma faculdade, ficamos por 1, 2 anos, daqui a pouco você olha assim e fala: cara, não é isso que eu quero para a minha vida. Aí ele vai lá e tranca a matrícula para começar um novo curso. Por quê? Porque o homem tem a dificuldade de permanecer. Essa dificuldade está em nós. E não deveria estar, porque em Cristo nós encontramos todos os requisitos necessários para viver uma vida feliz. Então Deus, quando Ele vai cobrar essa desobediência, Ele vai até Adão e diz: Adão, o que você fez? Por que você se escondeu? Por que o meu espírito já não se conecta mais com o teu espírito? Porque naquele momento, Adão estava dizendo a Deus que Deus tinha sido insuficiente. E nós sabemos que Deus, Ele é sempre suficiente. Deus é o bastante. Diga assim: Deus é o bastante. Diga forte com fé: Deus é o bastante. Nós não precisamos de mais nada nesse mundo para ser feliz, senão a presença de Deus. Deus, Ele te apresenta todos os requisitos necessários para que você viva uma vida feliz. A responsabilidade, queridos, sempre será do homem. Foi por isso que Deus se direcionou a Adão, porque a responsabilidade sempre será do homem. Nós estamos falando sobre a bênção daquele que permanece, porque eu percebo a dificuldade que esta geração tem em permanecer. Ser permanente
ser duradouro e ser definitivo. Em Deus tudo deveria ser definitivo. Nós não temos ou não teríamos que nos posicionar de forma duvidosa com relação a nada. Porque a palavra de Deus diz que com Deus é sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mas por que nós vivemos uma vida assim? Nós não somos permanentes. O que é ser permanente? É viver diante de algo que não muda. E por que você mudou? Por que no início do casamento você era uma pessoa e depois de 10, 15 anos você é outra pessoa com relação à sua esposa ou ao seu marido, ao seu cônjuge? Por que quando você entrou na igreja você tinha um desejo pela presença de Deus, um desejo pelas coisas de Deus, e os anos se passaram e esse desejo foi diminuindo, e hoje você está mais como crítico do que como aquele que pode trazer a solução para o teu ministério, para o teu pastor, para o teu apóstolo, para o teu bispo? Por que há essa mudança no nosso comportamento com relação às pessoas com quem nós amamos e nos relacionamos? A Bíblia diz que Deus nunca mudou com o homem mudou para com Deus. O mesmo Deus que operava ontem, Ele vai operar hoje e Ele vai operar eternamente, porque Deus Ele é imutável, Deus não muda, mas nós mudamos. E por que nós mudamos? Porque nós não somos permanentes. Por que você tem dificuldade de permanecer naquilo que Deus colocou no seu coração? Por que você tem dificuldade de permanecer? Deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui. Esse é o ano da recompensa, mas a recompensa, ela é para aqueles que permanecem. Se você não permanece, você não tem o direito, você não está apto a receber as recompensas de Deus. Tudo que nós precisamos é permanecer. O fruto que permanece é aquele que entende a necessidade de viver com Cristo um relacionamento. Coloca João capítulo 15, versículo 16 para mim, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto. O fruto que permanece é aquele que entende a necessidade de viver com Cristo um relacionamento. Você tem o texto? João capítulo 15, versículo 16. Se não tiver, eu busco aqui. João 15, versículo 16. Olha o que o texto diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os nomeei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, o primeiro passo é permanecer. E o segundo passo é gerar frutos, é produzir frutos. Só pode gerar frutos e produzir frutos quem permanece, quem cria raízes. E nós estamos falando sobre isso lá no nosso ministério, na igreja. A árvore, ela não cresce primeiro para cima, primeiro ela se fundamenta debaixo da terra. Ela cria raízes, ela se estrutura, para que ela possa permanecer quando vier o vento forte, quando vier a tempestade, ela possa estar firme. Quando você vê uma árvore que ela brotou sobre a terra, pode ter certeza, ela se fundamentou, ela se estruturou debaixo da terra, ela criou raízes. E é sobre isso que Deus está dizendo, que nós precisamos criar raízes, que nós precisamos permanecer através de um relacionamento com Deus. E nós temos dificuldades de permanecer nesse relacionamento. Quando o profeta disse
porque o meu povo perece por falta de conhecimento. No original não é conhecimento. A palavra no original quer dizer: o meu povo perece por falta de relacionamento. Nós não queremos nos entregar a Deus e viver com Ele um relacionamento. Nós temos dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. E todos aqueles que têm dificuldade de ter relacionamento com as pessoas irão ter dificuldade de ter relacionamento com Deus. E Deus está te chamando, Deus está te convidando para que você possa viver um relacionamento de pai e de filho. Deus quer te chamar de filho, mas Ele quer que você se comporte como um filho. Não um filho bastardo, mas um filho legítimo. Para ser recompensado, você precisa permanecer em Cristo. Eu vou repetir. Para ser recompensado, você precisa permanecer em Cristo. Precisamos obedecer a sua palavra. Olha o que o texto diz: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós. Não foi nós, ou não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Deus tinha uma intenção, Deus tinha um propósito quando Ele te escolheu. Nós não somos mera casualidade, nós não acontecemos por acaso. Deus, Ele tinha um propósito, e o propósito de Deus é que nós nos tornemos um fruto permanente. Você com certeza é um fruto permanente de alguém. Alguém orou por você, alguém pagou um preço pela sua vida, alguém jejuou por você, para que você se tornasse um fruto, e logo esse fruto permaneceu, e agora Deus está esperando que você faça o mesmo que fizeram com você, que você gere frutos, e que esses frutos eles possam permanecer. Você é uma escolha de Deus. Deus te escolheu. E aí nós temos que falar um pouquinho sobre a obediência à palavra de Deus. Porque a obediência é o adubo que vai fazer com que a árvore produza frutos. Toda árvore precisa receber adubos. Precisa receber cuidados. E eu vejo que a obediência é o adubo que vai fazer com que essa árvore cresça e produza frutos. Você sabe que Deus, quando Ele olha para nós, Ele não enxerga como nós enxergamos, porque Deus é Deus, irmãos. Deus não fala como nós falamos, Ele não vê como nós vemos, Ele não cheira como nós cheiramos, Ele não ouve como nós ouvimos. Certa vez Jesus foi até um homem que era cego, e eu sempre fiquei confuso com esse texto, porque em algum momento na minha ingenuidade, na minha imaturidade, eu pensava que em algum momento Deus tinha falhado. E a Bíblia diz que aquele homem era cego, e Jesus toca sobre os olhos daquele homem e diz: o que você vê? Ele diz: eu estou vendo os homens como árvores andando. Aí Deus toca novamente nos olhos daquele cego e pergunta: e agora, o que você está vendo? Ele disse: agora eu vejo claramente. Mas claramente ele estava vendo quando ele viu os homens como árvores andando, porque é assim que Deus nos vê, como árvores andando. Aquele homem, na verdade, teve uma visão espiritual, porque Deus toca nos seus olhos e Ele diz: eu vejo os homens como árvores que andam. Aí Deus falou: você não vai poder conviver com essa visão, querido. Deixa eu tocar e transformar a sua visão em uma visão humana, porque é assim que Deus te vê. Deus olha para nós e vê como árvores andando, irmãos. E toda boa árvore, ela precisa produzir frutos, e esses frutos eles precisam permanecer.
Quais são os frutos que você tem produzido? Os frutos que você tem gerado glorifica a Deus ou é uma satisfação humana? É algo que te traz alegria, felicidade? É algo que te completa? Não, todos os nossos frutos, eles precisam glorificar a Deus. Diga assim: todos os nossos frutos precisam glorificar a Deus. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de permanecer? E por isso não vamos receber as recompensas de Deus? Porque às vezes nós queremos viver por aparências. Tem muita gente dentro da igreja vivendo de aparências. Tem muitas famílias vivendo de aparências. Tem muitos casais vivendo de aparências. Você tem buscado viver uma vida com Deus ou vive apenas de aparências? Em João capítulo 12, no versículo 5 e no versículo 6, os discípulos se deparam com uma situação muito curiosa. Uma mulher que veio chorando e ela pega um vaso, ela pega na verdade um frasco de um perfume muito caro e ela lança aos pés de Jesus. E um dos discípulos de Jesus, Judas, disse assim: por que nós não pegamos esse frasco de perfume? Por que nós não vendemos esse perfume? E por que nós não damos esse perfume para os pobres? Mas Judas não estava em nenhum momento preocupado com os pobres. Por que ele não estava preocupado? Porque a Bíblia diz que ele era ladrão e ele recolhia aquilo que era colocado no gasofilácio. Era um homem que vivia por aparências. E quem vive de aparências não pode permanecer. E quem não pode permanecer não pode receber as recompensas de Deus. Porque para receber as recompensas de Deus, nós precisamos permanecer. Relacionamentos de aparência, famílias de aparências. Você sabe que a sua primeira igreja, ela precisa funcionar dentro da sua casa. Se a igreja não funciona dentro de casa, ela nunca irá funcionar dentro do templo. Então, primeiro nós precisamos funcionar como igreja dentro da minha casa, porque tem gente indo para a igreja, mas ele não é a igreja. Eu vou repetir. Tem gente indo para a igreja, mas ele não é a igreja. Então eu entendo que para eu funcionar como igreja no templo, eu preciso funcionar como igreja dentro da minha própria casa. Tem muita gente querendo uma posição, mas elas não querem se posicionar. Tem muita gente querendo uma posição, mas elas não querem se posicionar. E para receber recompensas eu preciso estar posicionado. A obediência a Deus é um convite, ou melhor, a obediência a Deus não é um convite a se pensar, é um princípio a ser cumprido. Eu vou repetir, eu gosto de repetir as coisas mais importantes. A obediência a Deus não é algo a ser pensado, é um princípio a ser cumprido. E todas as vezes que nós cumprimos um princípio, nós somos levados a viver os propósitos de Deus. E todas as vezes que eu vivo o propósito, ele me leva a viver as consequências dos princípios que eu cumpri. Eu vou repetir. Todas as vezes que cumprimos o princípio, somos levados a viver os propósitos. E o propósito nos leva a viver as recompensas ou as consequências
do princípio que foi cumprido. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra em nome de Jesus? Preste atenção. Quando nós falamos de obediência à palavra de Deus, não é algo que a igreja deve pensar se deve praticar ou não. É um princípio. Porque a sua força está na obediência a Deus. Se você não obedece à palavra de Deus, eu sinto muito em te dizer, você é um crente fraco. Porque a força de Deus sobre as nossas vidas está na prática do princípio da obediência. Deixa eu te dizer uma coisa. As forças de Sansão não estavam em seus cabelos. Às vezes nós achamos que Sansão era um homem forte e que, olha, cortou o cabelo de Sansão, ele se tornou um homem fraco. As forças de Sansão estavam na obediência a Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu toda a sua força e todo o seu vigor. Às vezes nós não analisamos o texto como ele deve ser analisado. Não foram as trombetas ou o som das trombetas que fizeram com que as muralhas de Jericó caíssem. As muralhas de Jericó não caíram por causa do som da trombeta. As muralhas de Jericó vieram abaixo por causa da obediência do povo. Tem gente que fica gritando, mas ele não quer obedecer. Se você não está disposto a obedecer, por que você está gritando? Não são as nossas vozes, ou não é o nosso grito que vai fazer com que as muralhas caiam por terra. É a obediência a Deus. É a obediência. Em tudo que nós fazemos precisa haver obediência. Existe uma bênção para quem é obediente. Olha para o seu irmão, de forma didática, e diga assim para ele: existe uma bênção para quem é obediente, para quem é constante, para quem é permanente, para quem é duradouro. Nós precisamos ser duradouros. Nós precisamos começar um projeto e ir até o final. Você precisa ir até o final com essa mulher. Mas está difícil, bispo. Mas você precisa ir até o final com ela. Você, esposa, precisa ir até o final com esse marido. Bispo, mas está muito complicado. Não importa, você precisa ir até o final. Eu tenho dito lá na igreja, com a Eliane, eu vou até o final, irmãos. Eu vou até o final. E você precisa praticar esse princípio. Aprender e ir até o final. Só recebe recompensa aquele que entende o valor do sacrifício. Preste atenção. Só recebe recompensa aquele que entende o valor do sacrifício. Seja firme naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Seja firme naquilo que Deus tem prometido à sua família. Seja firme naquilo que Deus tem colocado diante dos seus olhos, para que você permaneça. Acredite nas promessas de Deus. Não seja uma pessoa omissa. Tem muita gente omissa dentro da igreja, omitindo as coisas de Deus. Se é responsabilidade sua, querido, vá lá e faça. Não delegue. Não terceirize. Deus desceu e ele disse: Adão, aonde é que você está? Eu estou aqui, mas antes de o Senhor me penalizar, deixa eu te dizer uma coisa, Deus. Foi a mulher que o Senhor me
Às vezes nós vivemos sobre esse espírito, essa síndrome de Adão. Nós não nos responsabilizamos por aquilo que é responsabilidade nossa. E ele disse: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus corre na mulher e fala: não, foi a serpente que o Senhor colocou no jardim do Éden. Por quê? Porque nós não temos sensibilidade para assumir aquilo que é responsabilidade nossa. A sua família é responsabilidade sua, homem. A sua esposa é responsabilidade sua, homem. Os seus filhos é responsabilidade sua, homem. Não queira transferir aquilo que é nossa responsabilidade. Se esforce e faça o melhor que você puder pelas coisas de Deus e pela sua família. Se esforce e faça o melhor que você tem feito o seu melhor. A pergunta desta noite é: você tem feito o seu melhor? E tem um conceito do Dr. Mário Cortella que ele diz: faça o seu melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tiver condições para fazer melhor. Faça o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor. E será que diante de Deus e diante de todas as coisas que são colocadas diante de mim, eu estou entregando o meu melhor? Porque só compreende esse princípio quem tem o desejo de permanecer. Adão não permaneceu no Éden, irmãos, por causa do seu pecado. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nós achamos que o homem estava no Éden, que era o jardim de Deus, se relacionando com a sua esposa, e que o diabo estava no mesmo ambiente do homem e da mulher. Ele não estava. Como que o homem, ou melhor, como que o diabo conseguiu convencer ou ter acesso à mulher? O diabo, ele não poderia habitar em um lugar onde Deus fez para o homem habitar. A presença de Deus o impedia de chegar naquele lugar. Então ele precisa atrair a mulher para fora do jardim. Ele atrai a mulher para fora do jardim e diz: o que Deus tem dito a você? Deus tem me dito muitas coisas, e uma das coisas que Deus tem me dito é que nós não devemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ele atraiu a mulher para fora do jardim. Para onde que o diabo tem tentado te atrair? O diabo tem tentado atrair você para fora do jardim? Ele atrai a mulher e diz: olha, não é bem assim como Deus tem dito. Pode comer. Se você comer, é certo, você não vai morrer, porque Deus está mentindo para você. Porque nós achamos que Deus, ele é insuficiente, irmãos. E Deus, ele não é insuficiente. Deus, ele é o bastante. Ele é suficiente. Diga assim: Deus é o suficiente. Com todo o amor que eu tenho pela minha esposa e pelos meus filhos, eu entendo que Deus é tudo na minha vida. Eu não casei para ser feliz. Bispo, o senhor não casou para ser feliz? Não, eu já era feliz antes do casamento. Ela só complementou aquilo que Deus já tinha me dado. Eu já era um jovem alegre. Eu já era alguém que olhava para o futuro e me via na condição que eu estou hoje. Não deixe ninguém lançar nenhum tipo de palavras de maldições sobre a sua vida. Quando alguém disser que você não é capaz, quando alguém disser que você não vai conseguir, diga: Deus é o suficiente para mim.
nós precisamos compreender que Deus, Ele é o suficiente. E se Deus é suficiente na minha vida, eu vou permanecer naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou permanecer casado. Nós vamos permanecer casados, vivendo em família. Eu vou permanecer no meu ministério. Eu vou permanecer na igreja que Deus colocou para que eu sirva a Ele. Eu vou continuar caminhando com o meu líder, independente do que aconteça, independente do que falem sobre todas essas coisas. Eu tenho o desejo de permanecer. Quando nós chegamos e conhecemos os apóstolos, é bem verdade que muita coisa mudou em nossas vidas. Mas no meu coração eu dizia assim: eu vou permanecer com vocês até o último dia da minha vida. Não importa o que aconteça, eu vou permanecer. Porque eu não nasci para desistir, irmãos. O crente não nasceu para desistir. E por qualquer adversidade, por qualquer lutas, a gente quer desistir. A gente quer abandonar tudo. Quer deixar tudo para trás. Estou cansado, vou abandonar. Jesus tinha quantos discípulos? Muitos discípulos, sim ou não? Mas ele tinha 12 apóstolos. Apóstolos significa enviados. E dentre 12 apóstolos, tinha 3 que tinham intimidade com Jesus: Pedro, Tiago e João. Eram os 3 mais próximos. Mas no dia, preste atenção nisso, no dia que levaram Jesus à cruz, somente um permaneceu: João. Todos os outros apóstolos, perna para quem te quer. O meu irmão falava: montaram no porco, sumiram, desistiram do chamado. Na madrugada do mesmo dia, Pedro disse: eu irei contigo até a morte. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, não foram 3 vezes que o galo cantou, ou a trombeta foi tocada, porque não é de fato um galo, uma ave. Antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, 3 vezes você vai me negar. Mas João permaneceu. Você precisa ter o espírito de João, irmãos. Diga assim: eu preciso andar no espírito de João. Jesus olha para João e diz para João: ei homem, do teu lado está a tua mãe. Ei mulher, do teu lado agora está o teu filho. Porque além de perigoso, era muito vergonhoso uma mulher viver sozinha. Então Jesus estava deixando, e Maria ia permanecer sozinha, porque todos os outros partiram. E João permaneceu não só ao lado de Jesus, como ao lado de Maria. João viveu a bênção daquele que permanece. João viveu a recompensa daquele que permanece. E é por isso que mesmo Jesus não tendo dito isso, João é tido como o discípulo mais amado. Embora Jesus nunca tenha dito isso. Quem disse isso? O próprio João. O próprio João, quando ele escreve as cartas, ele diz: olha, quem está escrevendo é o discípulo mais amado. Autoestima elevada. Quem está escrevendo é o discípulo mais amado de Jesus. Apóstolo, eu sou o seu discípulo mais amado. Vocês correm, aceleram o processo, porque eu me considero o discípulo mais amado do apóstolo.
Agora é com você. Eu estou testemunhando de mim mesmo, eu estou escrevendo de mim mesmo, porque as minhas expectativas, elas estão elevadas. Tem crente que só anda assim, irmãos. Só de cabeça baixa. Não tinha um desenhozinho antigo que ele dizia assim, acho que era um cachorrinho, ele dizia, ó céus, ó terra, ó mar, ó vida, ó céus, ó terra, ó mar, ó vida, ó azar. Como que pode um crente não ter expectativa elevada? Se Cristo, Ele é o suficiente. Cristo, Ele é o suficiente. Não importa o que o mundo diga, mas Ele para mim é o bastante. Nele eu vou confiar, nele eu vou prosperar e nele eu vou permanecer. Porque tem gente que fica esperando o momento certo. Ei, hoje é o momento certo sobre a sua vida. Crie um ambiente de glória, crie um ambiente de expectativas. Se não existe oportunidades, crie as suas próprias oportunidades. Crie as suas próprias oportunidades. Eu não fico esperando ninguém me dar oportunidade. Eu vou lá e crio as minhas próprias oportunidades, através da bênção da permanência. Irmãos, eu acho que todo crente ele precisava ter um pouco do espírito de Gideão. Imagina Israel sendo saqueada, Israel sendo violentada, como nos dias de hoje tem acontecido. Os medianitas entravam de ano em ano em Israel, roubavam os grãos, roubavam a comida, roubavam os animais, e todo mundo aceitava aquilo de bom grado. Até que Gideão se levantou e disse, cara, tem alguma coisa que está errada. Nós plantamos e não podemos colher. Nós cultivamos e não podemos usufruir. Porque os midianitas vêm, entram, queimam tudo, matam tudo e levam os nossos grãos. E aí ele se revolta com aquela situação. E a primeira coisa que ele faz é malhar trigo no lagar, para o sustento do dia. E a gente sabe que lagar não é um lugar para se malhar trigo, era para se pisar em uvas. Não tem aquele caixote redondão lá que, né, as pessoas ficam pisando em uvas? Aquilo é lagar. Mas ele começa a malhar o trigo no lagar, porque ele precisava fazer aquilo escondido, porque ele estava criando um ambiente para tirar o seu povo da situação que ele estava, porque ele queria ser alguém que permanece. Eu quero orar no final dessa mensagem somente para aqueles que têm o desejo de permanecer, irmãos. Porque se você não permanece, você não vai receber as recompensas de Deus. Tem gente que não permanece em nada daquilo que Deus coloca no seu coração. Nas adversidades que chegam, o seu sentimento de início é: vou desistir de tudo. Porque tem gente que gosta de se vitimizar. Não se vitimize. Não seja alguém acomodado dentro da igreja e dentro da sua própria casa. Gente acomodada não pode permanecer. Os apóstolos marcaram uma oração. Hoje eu não vou. Os apóstolos marcaram uma consagração. Hoje também não posso. No dia das células, eu estou ocupado demais. Não posso. Cuidado, para você não ser achado muito ocupado naquilo que não agrada a Deus. Cuidado para você não ser achado muito ocupado naquilo que não agrada a Deus. Tem muita gente fazendo sucesso naquilo que não agrada a Deus.
Tem muita gente bombando, se enriquecendo em caminhos que não agradam a Deus. E você precisa agradar a Deus. Tenho alguns compromissos terrenos, de agradar minha esposa, de agradar os meus filhos, de agradar a igreja que eu pastoreio. Apesar que de vez em quando eu desagrado, sim ou não? Mas eu desagrado de propósito. Eu sou ruim, apóstolo. Sou ruim, pastor. De vez em quando eu piso no calho, eu piso no pé, para ver se é ovelha mesmo. Porque tem gente que tem cara de ovelha, sim ou não? Pastores, quem é pastor aqui? Por favor, levante a mão. Tem gente que tem cara de ovelha, sim ou não? Você olha para ele, é cara de ovelha. É jeito de ovelha, anda como ovelha, fala como ovelha, mas o dia que você aperta um pouquinho, é cabeçada para tudo quanto é lado, irmãos. Pô, toma. Aí o pastor olha e fala assim: oi, mas não era ovelha? Gente, eu jurava que era uma ovelha, mas não é ovelha, é bode. Porque quem dá cabeçada é bode. Nós precisamos ser ovelhas. A ovelha, irmãos, ela é um animal dócil. E eu aprendi sobre ovelha no sítio do encontro que a gente fez, no primeiro ano e no segundo ano. Conversando com o dono do sítio, eu vi que tinha algumas ovelhas. E elas estavam bem longe. Elas estavam bem longe. E ele começou a falar um pouquinho mais alto, e elas levantaram o pescoço. E elas começaram a procurar ele. Quando elas o viram, elas correram em direção ao pastor. Só que aí a gente foi conhecendo o sítio e fomos para uma espécie de uma cabana de oração. Quando nós entramos dentro da cabana, todas elas correram. Porque na cabeça delas, elas pensaram assim: vão fazer alguma coisa com o pastor. E se fizerem com eles, farão conosco também. Todas elas correram e deixaram o pastor sozinho. Eu falei: por que elas deixaram você sozinho, pastor? Porque a ovelha é assim. Elas te abandonam no momento mais precioso, ou no momento que você mais precisa da sua vida. Sim ou não? Ele disse assim: eu tinha mais de 200 ovelhas aqui no sítio. Hoje eu só tenho umas 20, 30 ovelhas. Eu disse: por que você se desfez de todas as ovelhas? Ele disse: porque ovelha não cuida de ovelha. Todas as ovelhas, quando elas parem, elas têm filhotes, elas abandonam. Ele dizia assim: eu precisava amamentar todas as ovelhas que nasciam aqui no sítio. Eu amamentei todas elas na mamadeira, porque a ovelha não dá leite para o seu filhote. Ela dá a luz, ela abandona e vai embora. Você já trouxe alguém para a igreja e abandonou ele aí? Ó, tá aí, ó. Se vira aí, apóstolo. Agora é contigo. Na ciência do direito, eu sou bacharel em direito. Existe um princípio chamado o princípio da árvore envenenada. É um princípio que diz que todos os frutos que nascerem de uma árvore envenenada, eles também estarão envenenados. Não são para comer. João Pedro está fazendo direito, João Pedro e a Maria. Eu, pelo menos, se eu for preso, eu fico em uma cela especial, né, apóstolo? 2, né? Então, se eu for preso aí em algum momento aí, acusado de alguma coisa, eu fico numa cela especial. Que tipo de árvore você é? Você é uma árvore que tem produzido os bons frutos? Ou você chega na igreja, deixa os frutos e diz assim: olha, você se vira aí porque eu vou viver a minha vida. É certo que esse fruto ele não vai permanecer. E todos os frutos eles precisam ser permanentes, porque há uma bênção, porque há uma recompensa para os frutos que são permanentes. Quem é um fruto permanente aqui, levante a mão, diga assim: eu sou um fruto permanente.
E você que ainda não é um fruto permanente, diga: eu serei um fruto permanente. Glória a Deus. Não seja omisso e não seja covarde. Imagina Jesus sendo conduzido ao tribunal. Jesus sofreu naquele dia 6 julgamentos. Vou repetir. Jesus sofreu naquela mesma noite, melhor dizendo, 6 julgamentos, 3 religiosos e 3 políticos. Ele foi absolvido em todos os julgamentos políticos. Ele foi condenado nos religiosos. Foram os religiosos que condenaram Jesus à morte. Foram os sacerdotes e os sumos sacerdotes que mataram Jesus, ou que pelo menos levaram Jesus à crucificação. Pilatos disse: eu não vejo nenhum mal nesse homem. Então leva para Herodes. Herodes, cara, é um homem muito simples, não vejo mal, leva para Pilatos. Pilatos vai decidir. Pilatos, Herodes mandou devolver. E aí? Olha, eu não vejo maldade nesse homem, mas eu lavo as minhas mãos, faz o que vocês quiserem. Jesus foi condenado pelos religiosos. A religião, irmãos, aqui não tem, por favor, aqui não tem nenhum religioso. Não seja um homem e uma mulher religiosa. Nós já passamos dessa fase da religiosidade. Na nossa igreja tinha uns remanescentes de uma religião. Presta atenção aqui, apóstolo, vou falar algo importante. Na nossa igreja tinha um grupo de religiosos bem no comecinho. O que eu fiz? Meti uma bermuda e fui para o culto de domingo, de bermuda. Só para provocar os religiosos. Aí eu via, cheguei de bermuda, de camisa normal, de tênis. E aí ministrando eu via os religiosos assim, ó. Eu falei: manifesta logo que é para eu expulsar. Vai, quem é o cabeça? Porque a religiosidade te leva para um ambiente onde você não consegue enxergar as coisas de Deus. Boné, meu Deus do céu, olha quanta gente de boné. Meu Deus, o rapaz casado com a filha do apóstolo está de boné. Meu Deus do céu. E ainda é advogado. Ninguém cuidou dele. Como é que pode? Esposo da Larissa de boné. Irmãos, por favor, não venham mais na igreja de boné. Religiosidade, irmãos. Pura religiosidade. Uma vez eu fui visitar minha mãe no Rio de Janeiro. E ela estava começando a caminhar com Jesus. Então ela estava ainda amadurecendo algumas coisas. E aí ela falou: Emerson, porque a gente não é pastor dentro de casa, sim ou não? A Eliane me chama de Emerson. Os meus filhos me chamam de pai. Dentro de casa eu sou marido e eu sou pai. Primeiro eu sou marido e depois eu sou pai. Bispo Emerson, vem para o quarto porque hoje nós vamos fazer amor. Vem, Vossa Excelência, meu marido. Os meus filhos não se relacionam assim comigo. Bispo, o senhor tem aí R$100 para me emprestar? Olha, a pior coisa no mundo é emprestar dinheiro para filho. Não empreste. Não, pastores, não empreste dinheiro para filhos. Eles não pagam. Eles não pagam. Porque eles acham que é obrigação nossa. O João Pedro deve estar me devendo uns R$5.000. E eu quero receber em nome de Jesus. Pior que você cria eles. E aí depois que eles estão formados, trabalhando, ganhando dinheiro, aí você fala: agora eu vou recuperar tudo aquilo que eu perdi. Eles pegam, metem o pé e vai embora. Aí casa e vai viver a vida deles. E de vez em quando no domingo aparece para comer a sua macarronada e tomar a sua Coca-Cola.
Sim ou não? E ainda quer que a gente vai para o fogão. Nem leva a gente, eita Deus, aí olha Deus trabalhando, olha Deus falando aí, porque filho é assim, mas mesmo sendo assim, eles são diga assim, os meus filhos, diga forte, os meus filhos são uma bênção. Aplaudam bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Uma vez nós fomos obrigados a repreender um presbítero na igreja porque ele era sargento do exército. Mas ele não era só sargento no exército, ele era sargento dentro de casa também. Ele era terceiro sargento do exército. Aí um dia os filhos vieram e disseram assim: pastores, conversa com o meu pai. Mas o que tem o seu pai? O meu pai é terceiro sargento do exército. E lá em casa ele pensa que nós somos recrutas dele. Ele lida dentro de casa com a minha mãe e conosco como se nós fôssemos recrutas do quartel. Aí tivemos que chamar o cara e disciplinar, conversar com ele. Trata a sua esposa como esposa e trate os seus filhos como os filhos. Porque se você não tratar eles como filhos e como cônjuge, eles não vão permanecer. Sabe por que os filhos vão permanecer? Porque você é um fruto permanente. Os filhos só permanecem quando os pais permanecem. Quando os pais não permanecem, os filhos, eles se dão o luxo de não permanecerem. Todos os homens fiquem de pé em nome de Jesus. Todos os homens. Todos os sacerdotes fiquem de pé em nome de Jesus. Coloca a mão assim no seu coração. Diga assim, em nome de Jesus: eu vou permanecer em tudo aquilo que Deus colocar no meu coração. Diga a minha permanência, diga a permanência dos meus filhos depende da minha permanência. Aplauda bem forte em nome de Jesus.